Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Hoje eu trago Júlio Pérez, que é organizador de uma obra que eu trago para vocês aqui hoje, para vocês conhecerem. E trago também Cassiê de Carvalho, que escreveu a orelha dessa obra e também é uma autora de 2 contos, não é, Cassiê? Deste livro aqui, Coletânea de Contos, uma publicação do projeto Passo Fundo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Sueli. Você já veio várias vezes aqui, já, não é? Já sou comigo, figurinha marcada isso, aqui. Você já é da casa. Bom dia, Cassiê, é um prazer te conhecer. A gente já se conhecia ligeiramente. Mas eu quero comentar contigo que eu fiquei muito impressionada, não só com os teus contos, mas com a orelha desse livro. Parabéns, viu? Obrigada. Júlio, conta um pouco sobre essa obra. Bom, as coletâneas do projeto Passo Fundo já é uma publicação tradicional do projeto Passo Fundo. Eu acho que o produto mais bem acabado do projeto Passo Fundo. Inclusive, comentei isso com o idealizador, né, do site Projeto Passo Fundo. Quem é ele mesmo? Ernesto Zanetti. Ernesto Zanetti. Ernesto Zanetti. Um herói, né? Um herói da literatura. Ele não gosta de se identificar, né? Ele não gosta de aparecer, né? É um herói, literalmente um herói. Que já foi homenageado devidamente pela Academia de Letras. Pela Academia não é? Passo Fundense de Letras. Então, essa edição, se eu não me engano, a de contos, a coletânea de contos é a terceira coletânea de contos do projeto. A mais antiga é de poesia, começou em 2011, se não me falha a memória. É lançado a cada 2 anos, é feita uma coletânea, e agora nós estamos com a edição de 2017, né? E coube a mim Coube a você. fazer a coletânea de contos. Nós temos, então, a coletânea de contos, nós temos a de crônicas e nós temos a de poesia. A coletânea de contos coube a mim esse ano. A de crônicas, que nós pretendemos também mostrar aqui no programa, coube ao André Canals, né? E a de poesia ao Moacir Arauti. Né? O lançamento deve ocorrer na Feira do Livro. Eu acho que coincide sempre com a Feira do Livro. Com a Feira do Livro. Não, com a Jornada de Literatura, não é? A cada 2 anos. Como ela é bianual, né, as coletâneas, então ela falha um ano, no caso da Feira do Livro, né? E esse ano está sendo lançado. Para mim foi uma experiência fantástica, gratificante, né? Trabalhosa. Isso que eu queria perguntar para ti. É. Neste mundo de Projeto Passo Fundo, onde entram milhares de textos, porque o Projeto Passo Fundo é um portal, né? É um portal. Onde as pessoas que escrevem depositam as suas produções. Neste mundo imenso, como é que foi selecionar contos? Eu falo um pouco dessa experiência na apresentação da coletânea na contracapa, enfim. São 26 mil textos de autores de Passo Fundo, que estão no Projeto Passo Fundo, atualmente depositados. Destes, 381, quando eu fiz a seleção, são contos classificados como contos. Né? E o critério? Como utilizar? Qual o critério? Começar por onde? Né? Não dá para publicar todos, né? Até porque nós já temos 2 edições anteriores de coletânea. Então, o primeiro critério foi não repetir o que já tinha sido publicado, né? Naturalmente. O segundo critério, comecei pela ordem alfabética, não deu, né? Não deu porque cada autor muitas vezes tem 10 contos, né? E aí o cansaço naturalmente te leva a fazer bobagem. Então eu tive que eleger um outro critério, né? Busquei aqueles autores que a gente já conhece, né? Inicialmente, que já tem
que já tem uma publicação que a gente sabe da qualidade, e também a quantidade de contos publicados, né? Que entendo que a afinidade com o gênero se revela pela quantidade de publicações, porque a pessoa demonstra que ela gosta. Interesse. Né? Gosta desse gênero. E é claro que o livro tinha ganhado uma dimensão muito maior, então esse foi a primeira separação. E depois a gente selecionou dentre esses. E o projeto Passo Fundo, ele tem uma ferramenta atualmente muito interessante para você fazer um livro. Sim. Né? O que acontece? Você vai publicando lá os teus textos, e esses textos estão aí no mundo, porque nós estamos falando de internet, de web, né? Sim. E quando você chega num volume significativo de textos, você pode utilizar a ferramenta do Meu Livro, que você vai lá... Você pode escolher capa, você pode fazer edição, tudo. Você vai lá e pinça os textos e vai jogando num boneco... No Meu Livro. Num boneco do livro, né? Então foi assim, isso me ajudou muito, facilitou, porque você muda de lugar, você coloca, você tira texto, você... Sim. E aí depois tu gera um Word, um PDF com esse boneco, e aí você pode trabalhar no livro impresso. Porque ler na tela às vezes é complicado, né? Claro. Então, assim, horas, né? Foram horas de dedicação. E, Júlio, você escolheu também pela técnica, porque você é um técnico, porque você já fez muitas oficinas, né? Sim. Também este pela critério técnica. também você usou? Assim, até isso também eu falo na apresentação, né? Que a ideia foi... claro que o gosto do autor, do organizador, sempre vai influenciar. Vai prevalecer, eu acho. Vai prevalecer. Mas eu não podia ir só por isso, né? Eu tinha que prestigiar também aqueles autores que são contistas, né? Claro. Eu não posso simplesmente, porque sou organizador, é um conto, está bem escrito, mas não me agradou. Não é por aí, né? A ideia não foi essa, foi prestigiar o maior número possível de autores e dando destaque àqueles que preenchem os requisitos técnicos do conto, né? Também. Que é a questão do subtexto, do desfecho, né? Mas tem o conto de atmosfera também. Claro. O conto da atmosfera, aquele que é um prazer à leitura em si. Sim. Que não tem um grande desfecho, nem uma grande sacada, né? Mas que é tão bem escrito. Pura literatura. Pura literatura. Eu gostaria de conversar um pouco contigo, Cassiê, porque você foi selecionada, né, pelo Júlio para fazer parte desse livro. Parabéns também. Obrigada. Por isso. Adorei os teus contos. Mas a Aurélia, me conta. A Aurélia, ela tem uma história que eu cito um conto, uma poesia da Rosiana Murray, que eu li quando eu estava na 3ª série. Ela era bem literatura infantil, assim. E se chama O Poeta, esse poema dela. E era para ser, naquela época, a gente tinha que escolher um poema em um livro e a gente tinha que ler para a turma inteira. E a minha colega escolheu esse porque era pequeno. Ele é muito curtinho, ele deve ter... Ele é muito curtinho. Aí ela escolheu porque era pequeno, era fácil de decorar, né? E eu escolhi um outro lá, que eu nem lembro qual que foi o que eu escolhi, mas o dela me marcou bastante. Porque eu acabei decorando também e eu ia repetindo. Ele fala sobre como o poeta constrói o poema, constrói os textos. Sim. E isso é muito o que a gente faz. A gente vai tirando da nossa vida o que a gente escreve. A gente vai tirando da nossa vida, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente aprende, a gente vai colocando no texto da gente. E isso ficou muito explícito
né? Então, eu não quero que tu tire o meu prazer de ler essa orelha, porque a orelha eu considero uma parte muito importante do livro, porque ele oferece um aperitivo do que seja uma obra. Dependendo da orelha, dá vontade de ler a obra. É ou não é verdade? Sim. Então, eu quero ler para você que vai para a Feira do Livro, que vai para a Jornada de Literatura, que vai ter a oportunidade de ver o lançamento, vai ter a oportunidade de ter contato com esse livro e ficar com muita vontade de ler, porque vale muito a pena. Há um poema de Rosiana Murray, do qual eu gosto muito, que trata sobre a vida do poeta e sobre como ele constrói suas histórias. O poema chama-se O Poeta e cita que o poeta vai tirando da vida os seus poemas como pássaros desobedientes e amestrados. Esse poema nos representa, pois em cada texto que nós, poetas, autores, escritores, contadores e colecionadores de histórias, produzimos, tem um pedacinho nosso e da nossa própria história. A cada um desses pedacinhos que compartilhamos encaixa e preenche a vida de alguma outra pessoa e, de pouco em pouco, nossas palavras vão longe e começam a fazer a diferença para quem as lê. Passo Fundo, nossa querida capital nacional da literatura, não poderia ter acertado mais com o desenvolvimento do projeto Passo Fundo, esse trabalho lindo e que oferece a possibilidade de mostrarmos ao mundo o quanto nossa cidade é rica de histórias e de grandes pessoas querendo contá-las. Espero que você, caro leitor, aproveite esta obra, fruto de muita vivência, criatividade, dedicação, aprendizagem e crescimento, e que você possa retirar dela vários pedacinhos para preencher a sua história. Cassia de Carvalho, jornalista. Lindo, não é? Lindo, lindo. Mas eu quero que vocês me contem mais. Conta, Júlio. Bom, a publicação reúne em torno de 10 autores. Né? Diz quem são. Começamos com Adelmir Ciesri, né? Carlos Jobim, Eduardo Albuquerque, Fernanda Noal, Glauco Macedo de Azevedo, Gustavo Pimentel, Cassia de Carvalho, Letícia Copati Dojensky, Lucas Mendes Hessel, Marcos de Andrade, o autor Passarim, que é o pseudônimo, né, do autor, que a gente vai deixar em suspense para descubram depois, quem é Passarinho. Depois se revelar. Pedro de Bois, que se revela também, surpreendentemente, além de um belo poeta, um contista de mão cheia. E outro pseudônimo, Revenant. Né? Que deve ser um pseudônimo também. É um pseudônimo também. Já descobriu quem é? Sim. No livro não está revelado, né? Sim. Mas no site do Projeto Passo Fundo, mas a gente quer que as pessoas compareçam à Feira do Livro e tomem contato com a obra, com as pessoas. Essas pessoas, não é? É surpreendente, Sueli, a qualidade dos textos que nós temos. É surpreendente. É muito surpreendente. Eu comentei com vocês, acho que é esse aqui, sobre milharal. O milharal. As Pragas de Ana Inácio, Letícia Copati Dojensky. É uma jovem escritora, né? 20 e poucos anos, estudante de odontologia. 20 e poucos anos. Sim. E ela me passou alguma coisa assim de 100 anos de solidão, uma coisa bem ancestral, bem visceral, não é? E você falou que sim, que ela tem esse estilo, por quê? Ela tem esse estilo, ela é autora também do romance Onde as Nuvens Fazem Sombra. O primeiro romance dela foi publicado por uma editora do Rio de Janeiro, né? Ela é natural de Sananduva e reside em Passo Fundo, onde cursa a faculdade de odontologia. Acredito que isso transparece muito no romance dela. Ela foi entrevistada aqui também. Essa aura de parece que é uma maldição, uma desgraça, sabe? Isso vem da origem eslava, Dojensky, né? Dojensky. Acho que isso é daquele fatalismo
Sim. né? Do polonês, Bem né? próprio, Da Europa Central, né? Onde vêm todos aqueles mitos, né? Onde a gente destaca Drácula, por exemplo, como a iminência maior desses mitos. Há os Cárpatos, né? Que é aquela... Aliás, eu li o Drácula faz pouco tempo, até investigando essa linha, né? E a Letícia capta muito bem essa... Que é um pouco da alma russa também, né? Sim. De Dostoiévski, de Tolstói, né? Dos escritores russos, que traz essa coisa desse fatalismo, dessa maldição que ronda a vida das pessoas, né? E esse conto, e o Milharal... que é fascinante para fazer literatura, não é? O milharal é uma lavoura de milho que teima em secar. Sim. Chega uma altura, ele seca. Sim. E aí parece que é uma maldição em torno das mulheres da casa. Sim. Muito genial. Genial. Muito interessante. Mas a gente vai deixar para o segundo bloco, né? A gente está acabando e depois eu volto para Cassiê, que eu estou meio apaixonada pela tua literatura. Então, até daqui a pouco. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, estamos voltando então com o nosso programa Literatura Local, hoje com a obra Coletânea de Contos 2017 do projeto Passo Fundo. Eu trago hoje o Júlio Pérez, que é o organizador, e Cassiê, que é uma jornalista, autora de 2 contos e da orelha do livro. Bom, eu quero que tu me conte sobre os teus 2 contos. Os meus 2 contos. Sim. Eles são textos que eu escrevi, coloquei lá no portal do Projeto Passo Fundo. E assim, eu não tenho uma motivação para escrever, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que eu penso, hoje eu vou escrever, e eu sento e eu escrevo sobre qualquer coisa. E um deles é A Índia, fala sobre... Não vou contar. Não, ele é muito curto, favor. Ele não tem como... Mas a princípio eu pensei que fosse uma Índia mesmo, mas não, é o país Índia, viu? É aí que tá o país. A grande Índia. jogada. É o fim do relacionamento, né? É o fim do relacionamento e a expectativa sobre a possível volta dele, e isso tudo acaba na Índia. Assim, você retrata muito bem este sentimento desesperado de perder um amor, né? Também. E assim, aquele sentimento de eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada para ficar com esse amor. Para evitar isso. Isso. Então, esse conflito que todo mundo conhece. Eu gosto da literatura que consegue universalizar sentimentos, né? Eu adoro, tu foi muito feliz nesse... Mas foi muito feliz também em dar um desfecho impactante. Sim. É uma coisa que eu gosto. Todos os contos que eu escrevo, eles têm o fim, ele justifica todo o resto, sabe? Muito bom. Ele dá ele termina. Ele não fica aquilo assim, ele sempre termina. O outro também, ele é sobre a melhor casa do meu mundo. É sobre uma menina que tá andando na rua, ela chega, senta no banco da praça, e chega uma senhora e pede para sentar do lado dela, e aí a senhora começa a conversar e ela não entende porque aquela senhora quer conversar tanto com ela. Ela lembra de já ter visto aquela senhora, de conhecer,
de alguma forma, e aquela senhora insiste em querer conversar com ela e ela não entende por quê, e no fim também justifica perfeitamente, não é? E dá um susto na gente. Dá um susto. Esse conto, na verdade, agora eu me lembrei, foi numa oficina de literatura da Leila Teixeira, que nós fizemos junto. Sim. Foi ali que eu conheci a Cassier. E o desafio era nós escrevermos sobre a casa da nossa infância, Era né? para escrever sobre a casa da infância de uma forma Criativa, normal, é. assim, não, era eu era... fiz errado, Era para escrever, era para descrever a casa da infância. Só que eu não tenho uma casa da minha infância. Eu me mudei na minha vida mais de 17 vezes. Então, assim, eu não tenho uma história com uma casa. E aí eu pensei, tá, eu me mudei 17 vezes. Sobre qual casa que eu posso falar? Aí eu fiz esse texto e tal, mandei pra ela, daí ela me respondeu dizendo, não era pra fazer isso, era pra falar sobre a casa. E, no caso, meu texto acabou não servindo para aquela ocasião. Claro, não serviu para oficina, mas né, ficou no teu patrimônio pessoal. Sim. Né? Um outro autor que participou também dessa oficina foi o Glauco Macedo, agora também me recordando. E ele está nesse livro também com 2 contos, sendo que um deles é também da oficina, que são os moradores do mato. Olha só. Que porque remete à casa também. Também. Sim, também. Né? Sim. E ele escreveu num estilo, até quando ele apresentou esse conto, eu não gostei inicialmente do conto dele, mas depois eu fui ver a profundidade do conto, porque ele é narrado como se fosse um sujeito que se apresenta na polícia e é narrado sob o ponto de vista do escrivão, Claro. que vai contando como se fosse um relatório da boletim de ocorrência. Na Sim. linguagem policial. Olha, que interessante, né? Muito interessante. Muito legal. Eu sempre lembro do Saramago, que escreveu Todos os Nomes. É um livro genial, como tudo que Saramago escreveu, que é um cenário só, um personagem só, e, se não me engano, um dia só. Mas é uma coisa esse romance, né? Então, o conto ele pode ser assim como Os Ratos Do Dionélio. do Dionélio Machado. Machado. É bem delimitado também o tempo, né? Também. Bem delimitado também. Né? É um dia. É um dia na vida E a cidade de Porto Alegre. É um romance também que eu adoro. Então, o escritor ele pode lançar mão de muito pouco para desenvolver um trabalho maravilhoso, né? Sim, maravilhoso. o Ulisses do James Joyce, diz que é uma pedreira, eu não cheguei a ler, né? Mas ele se passa num dia também, né? Porque o Ulisses, o original, são 10 anos, né? Se eu não me engano, 10 anos, eu estou confundindo com a Guerra de Troia, mas enfim, é o retorno de Ulisses da Guerra de Troia. Né? E esse Ulisses, que existe até o dia, né? O Bloomfield Days, que eles comemoram na Irlanda, inclusive, por conta desse romance do James Joyce. São clássicos que a gente não está lendo, não é? Tem muita coisa. É muito difícil, é James muito para Joyce. ler. Não, e é muita coisa para ler, né? E é muito difícil, James Joyce. Tem que ter um e você cabedal. perde muito na tradução, porque sim. como ele trabalha muito com a linguagem, é como você traduzir um Guimarães Rosa. Sim. Como é que você vai inverter para o inglês aquela linguagem que é entranhada nas raízes brasileiras, da linguagem brasileira? Então... tradução é um problema. Aliás, Freud foi muito prejudicado, né? Porque Freud foi traduzido do alemão para o inglês e do inglês para o português. Aí tem uns equívocos que são determinantes para todo esse preconceito que existe contra Freud, né? Uma pena isso. Pena. Parece que agora, parece não,
Tem uma tradução muito boa, que é do alemão para o espanhol. Não, Freud era um prosador de alto gabarito, ele ganhou o prêmio Goethe, né? Ele ganhou o prêmio que seria o nosso Jabuti, sim, da Alemanha. Sim. Eu examinei esta tradução porque eu precisava fazer um seminário sobre Freud e o interdito de Freud precisa uma análise diferente do que a tradução que existia no Brasil, né? Mas foi muito legal, muito estimulante, né? Mas os outros livros, as outras coletâneas já estão prontas? As outras coletâneas já estão prontas, estão à venda, inclusive no site do Projeto Passo Fundo. Quem tiver interesse, o site oferece também essa facilidade, né, que é a loja virtual do projeto. Então, atenção, gente. Então, atenção. Se você quer adquirir obras do Projeto Passo Fundo, você entra no portal, que é projetopassofund.com.br. Procura a loja virtual. Procura a loja virtual. Você compra. É um site muito fácil de se destrinchar, né? Ele é tranquilo. Agora, se eu não me engano, ele está aceitando o cartão de crédito também. Né? Olha só. E ele entrega em casa. Né? Entrega em casa, olha, pode usar o cartão de crédito e entrega em casa. E isto é muito bom, muito bom. Né? E eu penso, Sueli, que o grande mérito do Projeto Passo Fundo é esse resgate, tanto de autores do passado, né? Porque digitalizaram muita obra. Muita obra. Nós temos lá Gabriel Bastos, sim. Né? Nós temos escritores o Cafrune, escritores sim. que tu não encontra mais, né? Nas livrarias. E penso que também a universidade deve dar uma atenção à literatura que se produz em Passo Fundo. Esse olhar da crítica, né, literária, que eu vinha pensando também sobre isso, né? Quantas coisas maravilhosas estão aqui nesse volume. Hoje nós estamos comemorando, celebrando o lançamento desse livro. Daqui 5 anos, esse livro vai estar numa estante, né? E essas pérolas, esses diamantes que aqui estarão, quem sabe, esquecidos. Sim. Então, é muito importante nós buscarmos o resgate das obras, do que se escreve, do que se produz em Passo Fundo. Aliás, o Projeto Passo Fundo teve alguns anos, né? Por alguns anos, ele contratava digitadores, não é? Digitadoras para... O Projeto Passo Fundo, na verdade, ele se faz como? Ele se faz com os autores. Sim, sim. Né? Os autores precisam ajudar o Projeto Passo Fundo, né? Sim. Porque o Projeto Passo Fundo, ele faz o quê? Ele coloca no ar, entende? Sim. O que você produz, o que você escreve. Cabe a você, sim. entende? Buscar no teu texto. E nesse sentido, agora puxando a brasa um pouco para o meu assado, nós temos a Sociedade dos Poetas Vivos, né? Olha só. Que é um grupo de escritores que nós nos reunimos semanalmente na Estação da Gare, né? Que esperamos que continue lá, nos disponibilizando esse espaço maravilhoso, né? Onde a Confraria das Artes também fez um trabalho maravilhoso. Nós nos reunimos e faz, não é? E faz um trabalho belíssimo, né? Aberto à comunidade. Vá conhecer lá. Aberto à comunidade. Sim, sim. Franqueado à comunidade, onde os artistas locais expõem seus trabalhos. Então nós lá também buscamos, a Cassier participa conosco, né? Buscamos qualificar a literatura que se produz em Passo Fundo. Sim, sim. Porque você escreve e guarda na gaveta, aí quem é que critica, quem é que te ajuda? Assim como um livro que eu compro, deixo lá na minha estante, não leio, esse livro não é meu, não é? E um texto que eu produzi fica lá em casa dormindo. Né? E assim, é importante esse olhar do outro. Mesmo assim, eu não tenho formação acadêmica na área, né? Eu escrevo,
através por instinto, por ler, ler e por troca de experiências com outros parceiros. Algumas oficinas, mas mais essa troca é muito importante. Mas, Júlio, o que nos angustia, nós que escrevemos, o que nos angustia é o preço do livro, né? O que nós temos que despender. Por isso que essas confrarias, essas associações são tão importantes, são muito né? importantes. A Academia de Letras, por exemplo, porque a gente se ajuda a pensar alternativas, né? Nós temos agora... Para fazer isso aqui, é muito caro, Júlio? É caro, ainda é caro, né? Nós, enquanto leitores, nos debatimos muitas vezes com a dificuldade de adquirir o livro. Hoje, como escritores, nos debatemos com a dificuldade de lançar um livro, né? Sim, sim. Mas o Projeto Passo Fundo está aí. O Projeto Passo Fundo tem sido parceiro dos autores, né? Ele disponibiliza, seja uma ficha catalográfica, seja uma capa, né? Essa ferramenta que nós falamos para você selecionar teus textos, sabe? Mas numa obra coletiva como essa aqui, que são uns 10 autores, né? São os 10 autores. Um sustenta o outro na hora de transformar toda essa produção numa coisa física. As coletâneas, não barateia? As coletâneas para os autores não custavam 1 centavo, tá? As coletâneas estão sendo bancadas integralmente pelo Projeto Passo Fundo. O que o Projeto Passo Fundo também tem como ferramenta? A impressão sob demanda. Você não precisa mais fazer aquelas tiragens malucas. Porque a tiragem maluca é o problema. É um problema. Muitas vezes você fica... A não ser que você seja um best-seller, né? Nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas ainda não somos. Eu sou boa vendedora de livros. Agora, chega aquela hora que você vai fazer um livro e dizem assim, olha, vai fazer 300, tudo bem, mas se você fizer 500, vai custar quase o preço dos 300. Então, a gente faz os 500. Só que 300 a gente vende. Você não precisa mais fazer isso hoje. Não precisa tá? mais. Tanto que esse livro aqui, o Zanetti, a gente eventualmente identifica um probleminha, né? Disse, não tem problema, vamos lá, corrigimos, porque as tiragens são feitas pequenas. Mas eu sinto muito, Cassiê, adorei te receber aqui, viu? Obrigada. Júlio, obrigada. Quero me desculpar porque eu falei demais. Não né? falou demais, não. Aqui tem liberdade total para falar. É o entusiasmo, entusiasmo pela causa. Mas é um entusiasmo maravilhoso, né? Mas muito obrigada, senhoras e senhores. Boa noite e até a semana que vem.